Claro que, né, a nossa vida social acaba que a gente vai sair um pouquinho, né, seja para as bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas ou comidas mais pesadas, né, em ocasiões como essa do carnaval. Então cabe muito essa proposta do tema de hoje, que é o detox. Mas antes de falar do detox propriamente, é importante salientar que muitos estudos recentes mostram que muitas doenças crônicas, doenças crônico-degenerativas, das mais simples até as mais complexas, elas têm mostrado grandes resultados, né, na melhora desses quadros de doenças com limpeza, com detox. Existe um estudo em andamento, por exemplo, dizendo que alguns tipos de câncer podem ser inibidos até mesmo com um detox do tipo desparasitação. Então é muito importante a gente compreender esse universo. O nosso organismo, como todo organismo animal, né, como todo organismo vegetal também, ele foi projetado para funcionar bem, para ter saúde. E o que mais desestabiliza a saúde do organismo humano é exatamente a intoxicação. Então, quando a gente sai dos nossos hábitos adequados, né, ao ser humano, a gente caminha para o lado do adoecimento. E quando a gente volta para o caminho do natural, do que é correto para a gente vem para o caminho da saúde. Então é muito importante. Claro, antes de fazer o detox, essa limpeza tão importante, a gente tem que tomar consciência de nós não sujarmos o nosso organismo, Fabiano. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer um detox a cada uma semana, 15 dias e está tudo bem. Não. Quanto menos você intoxica, menos você suja o seu organismo, menos doenças você terá. E, consequentemente, quando você faz essas limpezas, como os detox, vai auxiliar muito ali a nossa saúde global. E por que disso? A gente já sabe que o nosso intestino, né, como já dizia o pai da medicina, Hipócrates, há mais de 2000 anos atrás, ele dizia que toda doença começa no intestino. E essa sujeira, essa intoxicação que a gente está se referindo, ela acontece principalmente no intestino. E por isso tantas doenças autoimunes, né, tantas doenças degenerativas que surgem exatamente no intestino intoxicado. Então, comer uma comida limpa, né, que a gente sempre fala aqui, comer comida de verdade ao invés de processados, é um grande passo para você ter um organismo detoxificado. Mas, para além disso, fazer periodicamente uma desparasitação. Isso mesmo, né? O que era costume antigamente, hoje quase não se faz mais. A desparasitação, que quando é com um naturopata ou um fitoterapeuta como eu, nós fazemos uma prescrição bem individualizada de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então a gente faz a desparasitação e conjuntamente com a desparasitação o detox. Muitas doenças, Flaviano, vão embora simplesmente por a pessoa fazer um detox, uma desparasitação. E uma dica aí de detox bem interessante, pós-carnaval, pós outros feriados prolongados e periodicamente para você fazer, é um suco de batata doce, anota aí, suco de batata doce com limão, com maçã e couve. Esse quarteto aí é muito importante para fazer um bom detox, que você pode fazer aí por uma semana seguida, né? Não é para tomar todos os dias, continuamente, mas uma semana a cada 2, 3 meses pode promover um excelente detox, você tomando ali no início da manhã, antes das suas refeições. Repetindo, suco de batata doce, couve, maçã e limão. E salientando aí, o limão deve ser ou Tahiti, ou galego, ou siciliano, que tem as propriedades medicinais mais adequadas aí para promover esse detox aí. Então fica a dica, desde já para quem participou do carnaval, quem caiu na folia, mas também, oportunamente, pode melhorar muito a sua condição. E, claro, não esquecer de não sujar o organismo, não intoxicá-lo. Dica importante, tá? Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né, Ramon? Tem contraindicação, né? Ou pode utilizar aí essa dica, né? Essa alternativa à vontade. À vontade, né? Por se tratar de alimentos, né, como a batata doce, que muitas pessoas estão acostumadas a comerem todos os dias, o limão, que é uma fruta, né? E também a maçã, que é outra fruta, a couve, e por uma semana, que é o que a gente propõe, não tem perigo nenhum para nenhuma pessoa. Então, claro, sem comorbidades mais severas. Então, qualquer adulto pode fazer esse tipo de detox periodicamente, repito, de 2 em 2, de 3 em 3 meses, e o seu organismo vai manter muito mais limpo e saudável. E claro, quando a gente acompanha um paciente no nosso dia a dia, quando a gente percebe a necessidade de algo a mais, aí a gente monta protocolos, né? Aí sim por formulações
magistrais feitas em farmácias de manipulação, e aí a gente faz aí a dose certa para aquele tipo de problema e para aquele tipo de pessoa. Mas o que a gente deu aqui como dica, todo mundo pode fazer. Inclusive eu tenho aqui a pergunta do Júlio, importante, tá? O Júlio quer saber o seguinte, ô Ramon, se o detox pode substituir uma refeição. É o Júlio. Júlio, um abraço, bom dia, obrigado pela pergunta, participação. Pergunta é realmente importante. Olha, isso que eu proponho fazer, né, não é uma refeição, né, ela não substitui uma refeição. Então é importante a pessoa ter essa consciência, né? Nós naturopatas, né, apesar de não passarmos dietas, isso é responsabilidade dos nutricionistas, mas nós damos todas as orientações para uma boa alimentação. E aí, cada caso vai exigir uma refeição diferenciada, mas esse tipo de detox, esse tipo de suco que eu proponho, não substitui refeições. Tá bom, Júlio? Obrigado aí. Você citou aí um ponto importante, né, Ramon? Que é não intoxicar o organismo, né? Mais importante até do que você utilizar essa dica que o Ramon está trazendo. Aí uma orientação é evitar aqueles processados que você sempre fala? Isso, é um ponto muito importante desse tema, Flaviano, porque eu sempre falo, você pode limpar a sua casa todos os dias, tudo bem, né? Mas se você suja menos a sua casa, né? Põe um tapetinho ali na porta, cuida para que não suje, você tem que limpar menos. E não é muito diferente com o nosso organismo. Então, a minha proposta é que, né, se você gosta de alguns produtos, né, processados, tudo bem, né, sem problema. Mas o problema é a frequência com que se consome esse tipo de produto. E isso acaba nos intoxicando, né? São os produtos alimentícios processados que nos intoxicam. Basicamente isso. Então, se você reduz a ingestão desse tipo de produto, você, consequentemente, terá mais saúde. Simples assim. Então, o que eu sugiro? Deixa aí, né, um processado para o final de semana, para uma reunião de amigos ou familiares, ou vez ou outra, e cuide do seu segunda a sexta, para que ele seja sempre de comida de verdade. Ingerindo comida de verdade, você vai intoxicar muito menos, se é que vai intoxicar seu organismo. Então isso vai gerar mais saúde e você vai ter que fazer esse detox com menos frequência. Como eu disse, o telefone fica sempre disponível, né? Aí tá os contatos do Ramon, ele tá sempre de portas abertas para te colher e para receber você, mas o telefone da TV Candidez também fica disponível para você perguntar. E a Carolina quer saber o seguinte, Ramon, ela diz que está tendo algumas intercorrências de pressão alta. Tem alguma dica natural, né, para ajudar aí no controle da pressão? Com certeza. Carolina, um abraço, bom dia, obrigado, viu, pela participação, pela pergunta, muito importante. Novos estudos, Carolina, apontam como a maior causa comum da hipertensão arterial sistêmica a resistência insulínica. Então, antes pensava-se que o sal seria o maior vilão da pressão alta, e não, pode ser o açúcar ou o que vira açúcar no nosso sangue. Então, vale a pena você se atentar a isso, né? Pesquisar a respeito, consultar o seu cardiologista, porque muitas vezes o pico de pressão surge por um organismo intoxicado por glicose. Então, quer dizer, se você diminui essa glicose do seu sangue, você vai diminuir também a resistência insulínica, podendo levar a uma normalização da sua pressão arterial. É claro que isso precisa ser acompanhado, porque pressão arterial é coisa séria, mas é uma das possíveis causas. Claro que o fator emocional também pode interferir, né? E no caso da naturopatia, nós temos sempre protocolos específicos para tratar problemas como esse, tanto do âmbito emocional, como também da parte nutricional. Tem a participação também do Ricardo, lá do bairro Porto Velho. Obrigado, viu, Ricardo, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ramon, sardinha em lata faz mal para a saúde? É processado. Então, mais ou menos. Ricardo, bom dia, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, é uma pergunta importante. Olha só que interessante, Flaviano. Dos enlatados, o que não tem aditivos de conservantes artificiais são exatamente os peixes. Tanto a sardinha quanto o atum não tem aditivos de conservantes nas latas. O que nós temos ali, né, tem um aditivo ali, tem um óleo do peixe natural, mas tem também o óleo de soja que é adicionado. Muitas pessoas não sabem disso. Então o óleo que envolve a sardinha, ele não é saudável. Até porque aquele óleo que é para proteger a sardinha por mais tempo, ele também acaba recolhendo ali os resíduos da própria lata. Então ele tem também ali metais pesados. Então o ideal, nesse caso, Ricardo, da sardinha, é você, quando for abrir uma latinha de sardinha, você joga fora o óleo, né? Muita gente
falou, não é possível. Pois é, porque põe ali no arroz, em qualquer lugar, e fica gostoso. Mas não utilize desse óleo, utilize só da sardinha, e sendo assim, não tem nenhum aditivo, e ela não tem ali nenhum químico que vai te prejudicar. E aí sim, é um dos melhores alimentos, riquíssimos em nutrientes, dos peixes de água salgada, talvez seja o mais completo para nós.